Oi, gente! Saudações a todos vocês aqui do canal, vocês que já estão aqui há algum tempo e a vocês que estão chegando agora. Eu vi que tem muita gente que está chegando agora, muita gente que se inscreveu no canal. E eu sempre apareço aqui orando, ministrando alguma palavra da parte de Deus, porque eu creio que a revelação, a maior revelação de todas, está dentro da Bíblia, dentro da palavra. É na palavra que Deus fala, que Deus nos revela. Então, hoje eu vim conversar um pouco, hoje eu vim falar de experiência com Deus, eu vim contar uns testemunhos. Eu tenho muita experiência com Deus, tá? Eu tenho bastante, e se eu for contar aqui tudo, esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou contar um pouquinho só das experiências com Deus. A gente sabe, né? A gente que lê a Bíblia conhece, muitas vezes a gente nem lê, mas ouve muito. Isso é importante, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem muitas vezes a gente não lê a Bíblia, mas ouve, aprende, ouve ali o que está na Bíblia, o que está sendo pregado, o que está na Bíblia. Isso é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz isso, pelo ouvir a palavra de Deus. Então, que através desse testemunho, o nosso Deus vem aumentar, multiplicar a tua fé cada vez mais. A Bíblia diz que Deus, ele falava com Moisés, e o Moisés ouvia a voz de Deus e transmitia a mensagem de Deus para o povo. E será que nos dias de hoje Deus ainda continua falando conosco? Será que é possível a gente ouvir a voz de Deus, como Moisés ouviu no meio da sarça ardente, quando Deus bradou e falou com ele? Então, é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou contar a minha experiência com Deus em relação a ouvir a voz de Deus. Entenda que naquele tempo Deus só falava por intermédio dos profetas. Naquele tempo Deus falava com o povo por intermédio de Moisés, falava com ele e ele transmitia para o povo o que Deus mandava dizer, o recado. Mas a gente sabe que depois Deus deu um único filho dele, mandou descer na terra, cumpriu o propósito, morreu e ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, o véu do templo foi rasgado e isso foi dado a todos nós, o livre acesso de falar diretamente com Deus, de falar e Deus nos ouvir. Ou seja, Deus não somente me ouve, Ele te ouve, Ele ouve todos nós que somos criaturas dele, que somos filhos, que somos herdeiros das promessas do Senhor. Então isso é muito lindo, isso é maravilhoso, porque Cristo, Ele nos trouxe vida eterna e Ele nos trouxe esse direito de falar diretamente com Deus, e Ele nos ouvirá e Ele nos responde. Deixa eu contar minha experiência. Olha, eu lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. E eu tenho essa honra mesmo de ouvir a voz de Deus falando comigo. A primeira vez foi quando eu estava passando um momento muito difícil, eu estava vivendo no aluguel, pagando o aluguel, e eu estava, era muito choro, muita lágrima, muita dor, passando muita provação em todas as áreas, todas. Não tinha nenhuma área da minha vida que tivesse bem. E ali eu lembro que uma das minhas maiores aflições daquele momento era em relação à casa. Eu queria minha casa própria, porque eu estava sofrendo no aluguel, e muitas vezes eu tinha que mudar, eu só podia pagar um determinado valor, não podia pagar. E eu só tinha que encontrar a casa daquele valor que eu podia pagar, e às vezes era difícil encontrar naquele valor, e eu chorava muito, mas virava a madrugada, na hora da escoradinha o celular, ventou, caiu. E aí eu virava a noite chorando e tal. E eu lembro que um dia de manhã eu estava muito triste, muito triste mesmo. E eu fui para a escola, levei meu filho na escola de manhã, voltei e deitei no meu quarto e comecei a chorar. Chorar. E aí até eu quietei ali. Quando eu quietei, eu vi uma voz que apareceu e falou comigo assim: olha, no lugar que você mais for humilhada, é no lugar que mais Deus vai te exaltar. Eu ouvi audivelmente isso, e ali me trouxe ânimo. A outra vez que eu ouvi a voz de Deus, eu estava esperando, eu tinha feito a inscrição de uma casa, minha vida. Na época eu estava esperando, estava orando para que eu fosse contemplada, era um sorteio.
e eu ia para o sorteio, eu queria muito conseguir essa casa. Aí foi um dia de madrugada, tava eu, depois de eu chorar muito e dormir, passando muitas provas em todas as áreas, como eu já falei. Ai meu Deus, pensei que o celular ia cair de novo. Eu tava ventando aqui, ó, muito bom aqui. Venta. Aí eu fui dormir e aí na madrugada eu vi quando aproximou aquela presença tão boa do Espírito Santo de Deus, aproximou de mim. E ele pegou na minha mão direita, sabe? Não é que você vê, você sente. O Espírito Santo de Deus a gente sente. Se eu falo eu já vi o Espírito Santo de Deus, eu tô mentindo. Eu sinto e eu ouço. E aí ele aproximou, pegou na minha mão e falou assim, olha, receba a chave da sua casa. Eu falei, nossa, aí no outro dia eu acordei e falei com meu filho, filho, Deus veio aqui de noite e falou comigo, receba a chave da sua casa, a gente vai conseguir. Tá bom. Passou-se 6 meses, novamente eu estava sofrendo, passando prova, questão de aluguel, de mudança de casa, as coisas todas aí. E aí, pela segunda vez, tornou a aparecer a mim na madrugada e tornou a falar. Pegou na minha mão direita e falou, olha, receba a chave da sua casa. E eu consegui, sim. Meu nome saiu no sorteio, e eu consegui a minha casa própria. O que o Espírito Santo de Deus falou, se cumpriu. Outra vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, tem pouco tempo agora, eu queria fazer um propósito com Deus, de veste de pano de saco. E eu estava indecisa quantos dias eu ia fazer. Eu fiquei pensando, eu vou fazer de 3, eu vou fazer de 7. Quantos dias? Eu fiquei pensando. E aí na madrugada, já o dia amanhecendo, é um dos horários que ele mais costuma falar comigo, é quando o dia está amanhecendo. Aí eu ouvi a voz falando assim, faça o propósito de 12 dias. Eu ouvi a voz. E aí eu fiz de 12 dias e Deus me entregou um milagre que eu fiz através desse propósito, vestido ao veste de pano de saco por 12 dias. Outra vez, eu vou falar só mais uma vez para encerrar, senão o vídeo vai ficar bem longo. A outra vez que eu vi o Espírito Santo audivelmente falando, quando eu conheci, eu já conhecia, né? Eu estava namorando com meu marido e eu ouvi, aí eu estava deitado na minha cama, eram as 3 horas da tarde, e aí eu vi a voz, né? Falou comigo. Aquela voz que bradou assim, sempre no meu ouvido direito. Bradou e disse assim, olha, você vai ter uma menina, né? Eu já tinha usado um pastor para falar isso, me mostrava assim, meu Deus, olha, de novo, gente, caiu. E Deus já tinha mostrado, mostrava sempre eu tendo um bebê, eu ganhando um bebê, eu vendo uma menina sorrindo pra mim, apareceu uma menina assim, me abraçava, era direto, era um sonho atrás do outro, eu sonhava com essa menina, mas eu não sabia o certo antes o que era. Foram 7 anos Deus mostrando isso, aí depois com 7 anos Deus usou um pastor para falar e eu tive certeza que era isso. Mas nesse dia foi muito claro, eu estava 3 horas da tarde, deitada no meu quarto, e a voz, aproximou uma voz e falou comigo assim, ó, você vai ter uma menina, eu ouvi tudo de um recado, você vai ter uma menina, e essa menina vai te chamar Sofia, mas você precisa casar primeiro. Você casa e depois você pede que eu vou te dar. Ouvi isso aí. Outra vez que eu vi a voz do Espírito Santo, muito claro, muito mesmo. Essa foi uma das mais, assim, um dos dias mais lindos, assim, que eu considero, foi quando eu congreguei numa igreja, tinha um pastor, e esse pastor até me batizou e tudo, e eu ajudava muito lá no ministério, pregava, e tinha aberto, acho que ele já tinha aberto umas 5 igrejas, né? Deus estava abençoando muito a vida dele, abençoando o ministério. E aí, só que aí ele começou a fazer muitas coisas erradas, né? E eu comecei a ver, né, na igreja na época, ele botava muita gente para pregar, gente de qualquer maneira, assim, qualquer pessoa ele chamava e botava para pregar. Eu chamei ele e avisei, falei, ó, eu não aceito esse tipo de coisa, você tá pegando, botando pessoas aqui que tá fazendo, que faz coisas assim, né, que não agrada a Deus, botando esse botar para pregar, e eu não vou mais. Aí ele falou comigo, olha, eu boto quem eu quiser, o pastor sou eu. Aí eu falei, então a partir de hoje eu não prego mais e eu tô afastando. E aí eu afastei dessa igreja. E aí depois ele não acreditou, né? Depois de uma semana que ele viu que eu não fui mais, entrou em contato comigo, conversou, disse que eu não podia sair, que era o braço direito dele, mas eu falei que eu não ia aceitar isso e realmente saí mesmo. Aí passou-se, eu não tive mais contato com ele, não vi mais. Quando foi um dia, o Espírito Santo desceu no meu quarto, na madrugada, e falou comigo numa voz audível e disse pra mim assim, olha, você mostrou ele,
Eu via ele, via um WhatsApp, e ele falava comigo, ó, vou te mandar um recado para você passar para fulano, pastor fulano. E você vai passar esse recado para ele. Se você não vê ele, você pode passar pelo WhatsApp mesmo. Ele me autorizou a passar o recado dessa maneira. E aí ele começou a falar. Você fala para ele, e ouvindo tudo. Ele falou com todos os... E depois eu lembrei de cada detalhe. Quando eu fui falar para ele, eu lembrei de tudo, eu não esqueci de nada. Ele falou assim no meu ouvido, ele disse assim, ó, você fala para ele que eu escolhi ele como um profeta. Eu usei ele, eu honrei ele, abençoei o ministério dele, só que ele está fazendo coisas que não está me agradando. E eu vou dar para ele o prazo de 3 meses. A partir do momento que você contar essa revelação para ele, a partir do dia que você falar para ele, a partir desse dia está contando 3 meses. Eu vou dar 3 meses para ele se arrepender. E se arrepender, pedir perdão e não fazer mais. 3 meses. Se com 3 meses ele não se arrepender, não parar de fazer o que ele está fazendo, eu vou fechar todas as igrejas e diga para ele que se eu fechar, ninguém mais abre. E irei permitir o inimigo tocar nele. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Um pastor, ainda mais foi ele que me batizou. Eu comecei a pregar, graças a Deus, a ele que me deu as oportunidades para começar a pregar. Vou falar, não, fiquei com medo. Aí eu fui viajar para pregar numa cidade que tem aqui na Bahia, que chama Cumuruxatiba. Eu fui convidada para pregar em Cumuruxatiba e eu fui. É uma cidade muito linda, né, de praia, para quem não sabe, que é um litoral. E aí eu fui pregar nessa cidade e chegou lá, eu cheguei, sentei lá no fundo. Eu sou muito discreta, eu não gosto muito de aparecer, não. Mesmo eu indo pregar, a igreja estava lotada, era dia de campanha. Eu gosto muito de ficar no meu cantinho. Eu cheguei e fiquei num cantinho lá atrás e eles viram que eu cheguei, eles tinham que saber que eu tinha chegado, né, porque eu ia pregar. Mas eu sentei lá no cantinho e eu vi, aí deram oportunidade com o irmão e o irmão foi lá na frente e ele começou a ministrar algo, uma palavra e falava assim, tem gente que tem profeta com medo, tem profeta medroso que Deus manda falar e não fala, não importa se é pastor, quem quer que seja, se Deus mandou tu falar, tu fala. Eu falei, meu Deus, isso é pra mim, e é pra mim. Aí fiquei assim, sabe? Aí no outro dia aí preguei e tal, fui para casa do pessoal que eu estava hospedada. Aí no outro dia eu ia vir embora, 4 da tarde no ônibus, que eu ia pregar no domingo no Prado. E aí de manhã eu estava nessa casa lá do pessoal onde eu estava hospedada e apareceu apareceu uma irmã lá, missionária, e falou assim, olha, Deus manda dizer para você não ir embora hoje, que ele tem algo contigo aqui. Aí eu falei, gente, eu vou teimar não. Fui lá, mandei mensagem para a igreja do Prado, desmarquei, falei que eu não poderia ir pregar, né, naquele dia. Era num domingo, era num dia domingo, que eu não iria e tudo. Aí as meninas lá me chamou para ir numa vigília. As meninas começaram a insistir para mim na vigília. Aí eu falei, tá bom, eu vou essa nova vigília com vocês. Aí aí a gente ia pra vigília, a gente andou a pé até um local. As meninas falaram, é ali, mas era uma ali de baiano. É pertinho, menino, nós vamos na casa da missionária, de lá nós vamos pegar o ônibus pra ir. É pertinho, eu confiei, né, gente? Mas você sabe que o ali de baiano é longe. E era longe. Andei até chegar na casa da missionária, de lá a gente pegou um ônibus. E eu não conhecia essa missionária, não. Eu cheguei lá, né, só cumprimentei ela, e nós entramos no ônibus e fomos. E aí ela sentou do meu lado no ônibus. Ô, moça, e o ônibus começou a andar, e longe essa fazenda aqui até essa vigília, longe. Ou pensa numa vigília que foi luta, que depois que a gente chegou lá, era o aberto, não tem? Era na roça, tinha lá a área da casa onde ficou sentados os pastores e o pessoal lá, e nós ficou cá, no meio do tempo, assim, no sereno, e era a época do mês de junho, tava frio. E, nossa, eu não tava aguentando mais de tanto frio. Tinha uma fogueira, eu ia pra perto dessa fogueira, voltava pra ouvir o culto pra cá, pra vigília de novo, ia pra essa fogueira. Foi um dia muito difícil. E aí, quando eu tava dentro do ônibus, indo pra essa vigília, do nada essa missionária virou pra mim assim, e botou o dedo na minha cara e falou assim, ó, Deus manda dizer pra você deixar de ser covarde. Você deixar de ser covarde e falar o que ele tá mandando, porque você tá com medo de falar o que ele tá mandando. Não importa se é pastor, não importa quem quer que seja, se ele mandou, você tem que falar.
Falei, ai meu Deus, agora não tem pra onde eu correr não. Deus já apertou, aquele homem pra falar ontem no culto, agora ela pra estar dentro da minha... usou ela, botou o dedo assim, falou comigo. Falei, não, Deus me livre de desobedecer. Deus... E aí ela falou outras coisas também comigo, né? Deus usou ela para falar, mas isso aí ficou muito marcado. Aí eu voltei para casa onde estava hospedada. 5 da manhã, a vigília acabou, a gente chegou em casa, dormi um pouco. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá pro mercado. Que eu tava na casa e nessa casa não tinha internet, só tinha no mercado pessoal, né? Aí eu fui pra lá, conectei na internet e falei, agora não fico mais nem um minuto a mais sem passar esse recado, misericórdia, Deus tá bravo comigo. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele. Falei, pastor fulano, oi, Pai Senhor, Deus mandou eu te falar algo. Deus mandou eu te dar um recado. Ô, missionária, pode passar o manto, minha irmã, pode falar, fala tudo mesmo que Deus mandar. Eu falei, realmente, eu vou falar tudo mesmo. E aí eu fui e comecei a falar do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Falei, tudinho. Aí ele ficou quieto, né? Respondeu alguma coisa sim, mas não disse nada não. Depois eu soube, né, uma pessoa que disse que estava junto com ele na hora que ele recebeu essa revelação que Deus mandou falar. Dizem que ele falou assim, que nada, isso aí é fofoca de mim, que ela fica sabendo aí e vem falar isso aí é da carne, né? Não, dizem, né, que ele falou isso, né? A pessoa que estava com ele na hora lá disse que ele falou. Mas pra mim ele não falou nada não, ele só falou, tá bom, não sei o que, ficou assim, não deu muita conversa. Aí passou-se 3 meses, 3 meses certinho, aí as igrejas dele começaram a fechar. Fechou uma, fechou a segunda, fechou a terceira, fechou a quarta, fechou a quinta. Fechou todas. Fechou porque ninguém mais ia para a igreja. Ninguém mais ia na igreja dele. Fechou tudo. E aí uns dias depois que fechou tudo, acho que um mês, a polícia civil chegou na casa dele, deu voz de prisão e ele foi preso, né? Por ter envolvimento, né, com a menor. E aí ele acabou sendo preso, né? Ficou um tempo, depois saiu. E depois que saiu, eu procurei ele, nós conversamos e ele falou pra mim, ele falou assim, pois é, né, Deus te usou pra falar comigo, né, e não deu ouvido. Eu falei, pois é, então, mas Deus te escolheu, te ungiu, você continua sendo ungido, você pagou pelo seu erro, agora você vai, não peques mais e vai continuar pregando, deixa Deus te usar, não para não. Aí conversei com ele. E depois disso, nunca mais tive notícia, não sei. Mas esse aí é meu testemunho, tá? Um pouco das experiências que eu tenho, que eu vim aqui dividir com vocês, né? Não esqueça aí, gente, deixar uma curtida aí nesse vídeo. Deixa aí um amém nos comentários, né? Vamos engajar esse vídeo. E compartilha também esse testemunho com mais pessoas, né? Para que as pessoas saibam que é possível sim ouvir a voz de Deus. Quando a gente vive em comunhão, intimidade com Deus, na sinceridade, né, com Deus, tem muito disso, né? Muito bom se andar na comunhão. Ninguém perde por ser fiel a Deus. Ninguém perde por andar em comunhão e sinceridade. Ninguém perde. Ninguém perde por ficar meia hora, 1 hora de relógio orando, por fazer um jejum, por fazer um propósito, por ser fiel a Deus. Ninguém perde. Só tem a ganhar. Porque Deus é fiel aos que é fiel a Ele. E Ele fala assim, Ele continua falando assim como Ele falou com Moisés na sarça ardente. Moisés ouviu a voz de Deus. Ele fala com nós sim. Ele fala porque eu sou testemunho que Deus fala conosco em voz audível. Tá bom? Fique todos com Deus. Ó, se tu não deu a curtida ainda, deixa aí, ó, teu like, também nos comentários, compartilha. Fique com Deus.